Hello, sétimo ano. How are you? I'm fine, and wish you are fine too. Let's start our class today. Vamos lá. Hoje nós vamos encerrar o nosso capítulo, sobre movies, ok? Então, vamos começar na página 106, ok? Number 1. Do you know what a podcast is? Você sabe o que é um podcast? Ultimamente tem se tornado muito comum podcasts, né? Check the best definition. Marque a resposta correta a respeito. A podcast is a radio program you can listen to online. O podcast é um programa de rádio que você pode escutar online. Ou a podcast is a digital audio you can download from a website and listen to on a computer or a mobile device. Qual dessas opções você acha que é melhor, mais correta? Se você não conhece, pesquisa um pouquinho e marca a resposta correta, certo? Number 2. Listen to a podcast and check what animated movie it is about. Você vai ouvir um áudio agora, certo? Sobre um desses dois filmes e você vai me dizer sobre qual deles nós estamos falando, certo? Então você vai marcar um X aqui em cima na opção correta, ok? Escuta só. Eu vou ler o podcast para vocês falando sobre o filme em questão da questão e vocês vão adivinhar, entender através do contexto sobre o qual desses cartazes eu estou falando, ok? Vou ler a frase e traduzi-la. In this week's podcast, we will be talking about the animated film Ferdinand. No podcast dessa semana, nós vamos falar sobre o filme de animação Ferdinand. Directed by Carlos Saldanha, dirigido por Carlos Saldanha, a Brazilian director of animated movies, um diretor brasileiro de filmes de animação. This movie is based on a classic children's book. Esse filme é baseado num livro de clássico infantil by Murray Leaf, de Murray Leaf, esse é o nome do autor, intitulado The Story of Ferdinand, a história de Ferdinand. Well, if you don't know what the story is about, bem, se você não sabe sobre o que essa história fala, I'm gonna tell you, no spoilers, I promise. Eu vou falar pra você, sem spoilers, eu prometo. There is this big bull called Ferdinand. Este é o grande búfalo ou touro chamado Ferdinand. He looks threatening, ou seja, ele aparece, ele tem uma aparência ameaçadora. But on the inside, mas por dentro, he is sweetheart. Ele é um docinho, um doce coração. He likes smelling, ele gosta de cheirar flowers and spending time. Ele gosta de cheirar flores e gosta de passar um tempo with his friends, com seus amigos. He is kind and doesn't like violence. Ele é gentil e ele não gosta de violência e conflitos. But one day he is captured, mas um dia ele é capturado and sent to a farm where he lives with fear. Ele vai capturado e enviado para uma fazenda onde ele tem que conviver com medo of being forced to participate in bullfights. Com medo de ser enviado, ser forçado para participar naquelas touradas, And, well, have in mind that this history is set in Spain. Ele fala, e, bem, tenha em mente que essa história está sendo passada na Espanha. And they have this bullfights tradition there. E eles têm essa tradição, das touradas, no país deles. Anyway, de qualquer forma, Ferdinand counts on the help of his animal friends. O Ferdinando, de qualquer forma, ele conta com a ajuda dos seus amigos animais to try to escape and return to his family, para tentar escapar e retornar para sua família. And to his best friend, e para sua melhor amiga, Nina. My dear listeners, meus queridos ouvintes, I recommend you watch this film. Eu recomendo para vocês assistirem esse filme. It's a sweet story about compassion. É uma doce história sobre compaixão, non-violence and about being yourself. Sobre não violência e sobre ser você mesmo. It's perfect for kids. É perfeito para crianças. I hope you are excited to see it. Eu espero que você esteja empolgado para ver isso. De acordo com esse texto, que nós lemos, esse podcast, sobre qual desses cartazes nós estamos falando. Assinale, por favor. Number 3. Listen to the podcast again and answer the questions. Ele está pedindo para você escutar de novo o podcast e responder as perguntas, certo?
Mas vamos só relembrar aqui, né? A gente vai relembrar e responder. Letra A. Who is the director of this movie? Where is he from? Lembra que falava sobre o diretor do filme, bem no inicinho do áudio? De onde que ele era? Falava da nacionalidade dele, né? Então, o que a gente pode dizer? É o Carlos Saldanha, e ele é diretor, né? E ele é brasileiro, ok? Letra B. Which book is this movie based on? Esse filme, né, ele é baseado em um livro, certo? Que é o livro The Story of Ferdinand. É um clássico, né, infantil do Monroe Lift. Letra C. What animal is Ferdinand? Ferdinand, como a gente pode ver, é um bull. Lembra do Red Bull? Certo? O bull é o búfalo. Então, o animal que ele é um bull, ok? What happens to Ferdinand? Lembra o que acontece com o Ferdinando? Ele é um búfalo, um touro mansinho, né? E aí ele é levado para uma fazenda, certo? E ele tem muito medo de ser levado para viver uma tourada, porque a história se passa na Espanha, certo? Então ele convive com esse medo. A história dele é a tentativa dele de voltar para casa, para sua família, com a ajuda dos amigos, ok? Número 4. Talk to your teacher and classmates. Converse com a sua professora e colegas de classe. Letra A. Have you seen this movie? Você já viu esse filme? Eu nunca vi, mas tenho muita curiosidade de ver. Não sei porque eu ainda não vi. Enfim. If so, what's your opinion about it? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um filme importante, né? Fala um pouco sobre a personalidade. Às vezes a gente parece ser algo, mas no fundo a gente é diferente, né? Ele tem a personalidade assustadora, mas na verdade ele era gentil e tranquilo. Então acho que isso é importante de ser discutido. Letra B. If you haven't seen it yet... Se você ainda não viu ainda, né? Se você não viu esse filme ainda, would you like to see it? Why? Você gostaria de ver? Sim, eu gostaria, não sei vocês. E por quê? Realmente para conhecer. Filme é bom a gente ver, né? É cultura e nunca é demais. E é uma forma de divertimento, dá pra ver com a família, enfim. Página 107. Movie Review. Revisão sobre os filmes, né? How do you choose the movies you watch? Como você escolhe os filmes que você vai assistir? I ask my friends for suggestion. Você pergunta para os seus amigos, você já assistiu? Me indica um filme aí. Ou então, I read movie reviews. Eu leio revisões de filmes, aqueles pequenos textinhos, né? Falando sobre o filme, críticas. Ou I listen to podcasts about movies. Ou escutar podcasts falando sobre filmes. Acho que a única opção que eu não faço é ouvir podcasts, né? Eu não tenho esse costume. Mas do restante, eu acho que essas são as melhores formas de descobrir se um filme é bom ou não para assistir. Certo? E assistir o trailer também, né? É bom. Number 2, check what you know about movies review. Marque o que você sabe sobre essas sinopses, essas revisões de filmes. O podcast que a gente acabou de ouvir ajuda bastante. Mas caso contrário, não te ajude, lembra lá na página 103 que a gente viu uma revisão, um pequeno texto sobre um filme? Lembra? Sobre o coelho, era um filme de animação. De acordo com aquilo lá, você vai responder sobre aqui agora, certo? Em uma revisão de filme, a gente pode ver The author mentions the name of the movie and other information such as year, director and major actors. Ou seja, o autor menciona nesse tipo de texto o nome do filme, outras informações como o ano de produção, o diretor, os personagens principais. Tem essas informações nesse tipo de texto? Se sim, marca. Depois nós temos The author provides a plot summary so that the reader knows what the story is about. Plot summary é resumo da história. O autor providencia o resumo da história, né? A gente chama de sinopse mesmo. So that the reader knows, assim o leitor sabe o que a história fala, né? Sobre o que essa história fala. Existe isso nesse tipo de gênero? Marca aí. Depois nós temos The author explains how the movie ends. O autor explica como o filme acaba. Você acha que vai ter esse tipo de informação nesse tipo de texto? Se sim, marca aí. Depois, the text is short and objective. O texto é pequeno e objetivo, né? Ou ele fica enrolando muito, conta, tem páginas ou é pequeno? Pensa aí e marca, certo? Número 3. Which movie would you like to write a review about? Qual filme você gostaria de escrever uma revisão sobre? Think about it and answer these questions about the movies you choose. If necessary, do some research about it. Aqui, na número 3, 4 e 5, ele vai pedir para você criar, né? Pensar e criar esse review, realmente, esse resumo de um texto, de um filme, na verdade.
que eu vou pedir para vocês fazerem? Lá na página 108 tem esse espacinho. Vou pedir para vocês procurarem um filme de vocês favorito na internet, certo? E aí vocês vão procurar, olhar lá o filme de vocês, vão ler, né, sobre esse filme e vão fazer uma revisão própria de vocês. Pode pegar textos, copiar, mas a revisão tem que estar em inglês, certo? Não precisa ser muito grande e eu quero que vocês leiam na próxima aula, ok? E tem que ter informações como, por exemplo, o nome do filme, o diretor, o ano de lançamento, sobre o que esse filme conta e personagens principais, ok? E um comentário se você acha esse filme bom ou ruim, certo? Façam aí, criem, que na próxima aula a gente vai explorar um pouco sobre ele, conversar um pouco sobre ele, ok? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo, até a próxima aula, hein? Bye, bye!